Bom dia mais uma vez a todos os colegas, advogados e advogadas brasileiros. Quero pedir autorização a todas as autoridades que já foram devidamente citadas e nominadas para, em nome de um princípio constitucional que nós temos que imprimir com cada vez maior intensidade, que é o princípio constitucional da razoável duração de uma cerimônia, saudar a ministra Carmen Lúcia e, na sua pessoa, saudar a todos os membros do Poder Judiciário que aqui estão e que aqui estarão nesses 4 dias de conferência. Saudar o governador Geraldo Alckmin, que nos recebe de uma forma tão carinhosa em São Paulo, e, na sua pessoa, saudar a todos os membros do Poder Executivo. E, na pessoa do senador Álvaro Dias, que representa o Senado Federal, saudar a todos os membros do Legislativo. Quero, com muito carinho, mas, acima de tudo, com admiração, cumprimentar o nosso presidente da OAB de São Paulo, presidente Marcos da Costa, que é um líder da advocacia paulista, mas que hoje digo a vocês que também é um líder da advocacia nacional. Obrigado, Marcos da Costa, por tudo que tens feito pela nossa instituição. Quero cumprimentar o nosso coordenador do Colégio de Presidentes, Homero Mafra, e faço isso em nome dos nossos diretores do Conselho Federal, pelo trabalho que tem desempenhado, e, na sua pessoa, estender um cumprimento a todos os nossos presidentes de seccionais que aqui estão hoje e que têm dado exemplos para o Brasil na condução da nossa instituição. Quero cumprimentar a nossa medalha Rui Barbosa, Cleia Carpe da Rocha, e, em nome dela, saudar a todos os nossos conselheiros e conselheiras federais da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecendo a cada um pelo carinho, pela dedicação e pela permanente disponibilidade que tem tido com a nossa OAB. Quero também, em nome da presidente Fernanda Marinella e da nossa presidente da Comissão Nacional das Advogadas, Eduarda Mourão, cumprimentar de uma maneira muito carinhosa todas as mulheres advogadas do Brasil. Reiterar mais uma vez o nosso compromisso com a campanha Mais Mulheres na OAB e também Mais Mulheres na Política. Quero também agradecer aos nossos colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da OAB e da OAB de São Paulo, por este magnífico evento que nós estamos aqui hoje a abrir. A dedicação de cada um é marco que ficará indelével, registrado no meu coração. Agradeço penhoradamente em nome de todo o sistema OAB. Quero também dizer aos colegas que aqui estão e aos colegas do Brasil, do meu respeito com a advocacia. A realidade da advocacia brasileira não está em capas de jornal ou revista, mas sim na luta diária pela liberdade, pela honra, pelo patrimônio, pela dignidade e, muitas vezes, pela própria vida das pessoas. A todos os advogados brasileiros, o nosso agradecimento por estarem aqui e por representarem a nossa instituição. Senhoras e senhores, em julho de 1977, portanto, há mais de 40 anos, os presidentes de seccionais da OAB de todo o país reuniram-se aqui em São Paulo, sob o comando de Raimundo Faoro, então presidente do Conselho Federal da OAB e hoje patrono desta 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O momento era crítico, dramático mesmo. O país vivia em regime de exceção, sob a égide
dos atos institucionais em que os mais elementares fundamentos do Estado de Direito, habeas corpus, garantias constitucionais do judiciário, liberdade de imprensa, prerrogativas da advocacia, estavam todos tolhidos. A sociedade brasileira ansiava pelo restabelecimento da democracia, postulava por eleições diretas em todos os níveis, fim da censura e clamava pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Em vista disso, o governo militar viu-se compelido a buscar uma interlocução com a sociedade civil e o fez justamente batendo as portas da UAB. Raimundo Faoro nos presidia. Foi procurado pelo senador Petróleo Portela, porta-voz do regime. Houve, num primeiro momento, divergências internas sobre se deveríamos aceitar o diálogo. Alguns não confiavam na sinceridade do regime e questionavam a eficácia daquela via. Prevaleceu, ao final, o entendimento de Raimundo Faoro, de que era preciso tentar. Como se viu, ele estava certo. Se não obteve tudo, obteve muito. O governo Geisel restabeleceu o habeas corpus, decretou o fim da censura à imprensa e assumiu o compromisso da revogação dos atos institucionais, o que de fato fez um ano depois, em 1978. O país ainda viveria mais um mandato militar, o do general Figueiredo, mas já com um roteiro claro, um compromisso com a redemocratização, cujo ponto inicial e decisivo foi a anistia. A OAB figurou neste processo como um farol da sociedade civil, o que a fez alvo de ataques terroristas, como o que vitimou nossa secretária Lida Monteiro de Souza, morta ao abrir uma carta-bomba em 1980, na sede do Rio de Janeiro da UAB. Quero aqui fazer uma pequena pausa, mas acima de tudo um agradecimento em nome desta história. Faço este agradecimento aos sempre presidentes desta instituição, que é sim a maior representante da sociedade civil. Cumprimento o presidente Bernardo Cabral, o presidente Mário Sérgio Duarte Garcia, o presidente José Roberto Batóquio, o presidente Hernando Shoa Lima, o presidente Reginaldo Oscar de Castro, o presidente Roberto Busato, o presidente César Brito, o presidente Ufir Cavalcante Júnior e o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, de quem tive a honra de ser presidente. A cada um de vocês, a salva de palmas da advocacia brasileira e do Brasil pelo trabalho feito. Como dizia, senhoras e senhores, foi um período turbulento, doloroso, marcado por ameaças e riscos concretos. Mas, ao final, o país redemocratizou-se e há 32 anos vive no Estado democrático de direito. Desfruta de liberdade de imprensa, a justiça é livre para exercer seu papel, não há restrições ideológicas para a criação de partidos e há eleições diretas em todos os níveis. Mas o fato de o quadro ser outro e de estarmos numa democracia não o torna menos dramático no presente momento. De certa forma, torna-o mais complexo ainda, o que se explica pelo fato de a democracia ser calendoscópica, enquanto a ditadura é binária. Nela, só dois lados, os que a combatem e os que a defendem. A democracia é multifacetada, com uma realidade ruidosa, por vezes caótica, mas a única forma que a civilização forjou de realizar por meios pacíficos e legais o que está expresso nos incisos 1º e 3º do artigo 3º da Constituição Federal. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais. Quanto a isto, meus queridos amigos, senhoras e senhores, convenhamos, estamos em dívida com nós mesmos, longe de visualizar a luz no final do túnel. Estamos longe, sim, mas não estamos parados. O país está em turbulência, mas em movimento, em busca do equilíbrio, tão fundamental. A sociedade pode não saber ainda como chegar aonde quer e precisa, mas sabe com clareza o que não quer. E não quer, sobre nenhuma hipótese, o retorno ao autoritarismo e o retrocesso nas conquistas sociais que obteve neste período. E é por isso que desconfia do assodamento com que um governo em fim de mandato, sem a legitimidade das urnas, e um Congresso desacreditado, para dizer o mínimo, lamentavelmente, querem impor, sem debate prévio, uma reforma como a da Previdência, assim como fez com a trabalhista. Não negligenciamos a importância dessas reformas e, por isso mesmo, precisamos examiná-las com profundidade, submetendo os dados oficiais, questionáveis e questionados, ao contraditório. Sem este procedimento elementar numa democracia, nenhuma forma logrará a adesão social, e sem ela haverá mais crise. A sociedade não quer, sem dúvida nenhuma, a vulgaridade do populismo estéril que ilude a população e mantém refém do Estado e de lideranças demagógicas inescrupulosas. Não quer também o extremismo de candidatos messiânicos, salvadores da pátria, que prometem o que não têm e acabam por dividi-la, impondo-lhe como padrão a intolerância, matriz da desordem e da violência. Chega de radicalismo, meus queridos amigos, senhoras e senhores. O que o país quer, em suma, é uma realidade que faça jus ao sentido etimológico do que expressa a res pública, a coisa pública, o bem comum. Uma sociedade de encontros e não de confrontos. Uma sociedade que se sobreponha à tolerância, à arrogância. Que viva sobre o primado da justiça, ciente de que esta não é nem de direita, nem de esquerda. Não é antiga ou moderna. A justiça é atemporal e, por isto mesmo, paira acima de facções e circunstâncias. Isto tem que ser dito, afirmado e reafirmado. É essa sociedade que estamos desafiados a construir. Não a temos, mas não podemos desistir de buscá-la, sabendo que não a obteremos no grito, nem à margem da lei, senão pelo bom senso, com firmeza e determinação. Mas, acima de tudo, usando a força da serenidade, a depuração moral que hoje se exerce sobre as instituições do Estado é uma conquista da cidadania, necessária e irreversível. Decorre da mais grave crise política e ética já vivida pelo nosso país depois da redemocratização. A escassez de bons exemplos entre ocupantes das altas esferas de poder agrava a crise, perpetua um temerário estado de ressentimento social, dificulta a busca por soluções, ajuda a difundir ainda mais os efeitos deseducativos da corrupção. Exemplo disso, senhoras e senhores, marcante em simbolismo e conteúdo,
é um vídeo recente, viralizado na internet, em que um bando de assaltantes faz referências a políticos, enquanto viola um cofre, levando maços e maços de dinheiro. Orgulhosos, se comparam ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, citam o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula. Eis, pois, meus queridos amigos, o que temos: setores da política fundamentais para o funcionamento das instituições, servindo, vejam bem, de inspiração a bandidos comuns. Isto é o que nós estamos vendo. É importante frisar, sim, moral não tem lado, moral não tem ideologia, moral tem princípios, e nós temos que reafirmar isto. A escassez de boas referências é um sintoma de um problema maior. Parte substancial da classe política resolveu apostar o que lhe resta em sua própria sobrevivência, dando as costas para a construção de consensos e de pactos que repitam saídas conjuntas, moderadas e razoáveis. Prova disso são, sem dúvida nenhuma, as distorções no já tímido alcance da reforma política. Quem poderia supor que serviria de pretexto para a aprovação de um fundo público de campanha bilionário e indecente? O cenário é devastador. 3 ex-governadores do Rio de Janeiro estão na cadeia, bem como diversos de seus ex-secretários, além de quase todos os integrantes do Tribunal de Contas daquele estado. Presos estão também 3 figurões da Assembleia Legislativa Fluminense, seu presidente, seu antecessor no cargo e o líder do governo. Estão presos também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-ministro de Lula e Temer, Gedel Vieira Lima, além de mega empresários e dirigentes de estatais poderosas, que roubaram dinheiro público. Há ainda, sem dúvida nenhuma, uma imensa lista de denúncias envolvendo autoridades graduadas, inclusive o atual presidente da República, Michel Temer, e seus antecessores, Lula e Dilma. Se de um lado, disso se deduz o estado de degradação da política nacional, de outro, sem dúvida nenhuma se constata que as instituições, com todas as suas limitações, com erros e acertos, estão funcionando. De algum modo, estão sensíveis ao fato de que não há possibilidade de a democracia conviver passivamente com o crime. Com ele, já advertia Rui Barbosa, não há diálogo possível, somente a lei. Há, sem dúvida nenhuma, muito por fazer. Destaco, em princípio, a questão do foro privilegiado, anomalia que conflita com a cláusula pétrea constitucional de que todos são iguais perante a lei. Neste sentido, o foro privilegiado não é a única afronta à igualdade de todos perante a lei. É preciso inserir neste debate a concessão indiscriminada de carros oficiais, de escoltas armadas, de viagens de avião, de auxílio moradia, de jantares de festas pagas com dinheiro público e de diversos outros exemplos. Nesta lista, senhoras e senhores, advogados e advogadas brasileiras, de enormes regalias estão ainda os supersalários dados a alguns altos servidores dos poderes públicos, do legislativo, do executivo,
do Judiciário e do Ministério Público, que não vê problema em receber mais do que o teto definido na lei, que deveria sim valer para todos. O teto se tornou verdadeira ficção, tornou-se verdadeiro faz de conta. Não há justificativa, meus queridos amigos, senhoras e senhores, para que alguns agentes públicos recebam verdadeiras fortunas, enquanto os outros, a maioria, tem seus parcos salários atrasados e parcelados. Tudo isso, além de injusto, é sem dúvida nenhuma insustentável. Senhoras e senhores, advogados e advogadas brasileiros, o país clama por justiça, mas não quer que em seu nome se pratique a injustiça. Tenho dito, e aqui o repito, não se combate o crime sob qualquer pretexto, cometendo-se um outro crime. E a tanto equivale a busca de atalhos processuais que burlem o devido processo legal, o direito à plena defesa, a presunção de inocência e o contraditório. Esta é uma tarefa de todos nós, advogados, a defesa destes princípios constitucionais. Não existe justiça sumária. E porque o populismo político é justamente muito pior do que o populismo judicial. O papel de vigilância que cabe ao OAB, nos termos do que determina o seu estatuto, que é lei federal, vem sendo exercido, ainda que muitas vezes a custo de incompreensão de alguns. Nosso compromisso, porém, está lá expresso no artigo 44, inciso 1º, que nos impõe defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Isso temos feito, meus queridos colegas, dirigentes da OAB de todo o Brasil, de forma diuturna, de maneira incansável, ao defender as prerrogativas da advocacia e ao deixar claro para a sociedade que estas prerrogativas, mais do que dela, a sociedade, são da própria advocacia, mais do que todo cidadão. A advocacia representa a sociedade e, portanto, as nossas prerrogativas profissionais pertencem, ao fim e ao cabo, a todo cidadão brasileiro. Estamos, sim, cumprindo a lei. Sem direito de defesa não há democracia. Mais que isso, não há civilização digna deste nome. Nós reconhecemos, respeitamos, sem dúvida nenhuma, e prezamos o papel do Ministério Público e da Polícia Federal, mas exigimos que reconheçam e respeitem também o nosso. Não confundam o advogado com o seu cliente. Daí nosso empenho em ver aprovado, e já o foi no Senado Federal, de forma histórica neste ano, o projeto de lei que criminaliza o desrespeito das nossas prerrogativas profissionais. Estou certo, senhoras e senhores, que este será o maior legado dessa nossa administração na OAB, a materialização de um direito que, se já estava implícito, torna-se agora explícito de uma vez por todas. A advocacia é verdadeiro munus público, é profissão de luta e de extraordinária dedicação, que não encontra na ostentação ou no dinheiro a sua verdadeira retribuição.
de nós, advogados e advogadas brasileiros, falamos em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. E é por isto, senhoras e senhores, que temos também que registrar a nossa contrariedade ao esfacelamento do ensino jurídico no Brasil, com os tais cursos tecnológicos aprovados pelo Ministério da Educação e que já foram combatidos na via judicial pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, a mercantilização do ensino jurídico. Aliás, eu quero também aqui lembrar, em termos de combatividade e de postura reta, neste momento, os exemplos dos nossos dois patronos, o nacional e o estadual, Raimundo Faoro e Valdir Trancoso Pérez. A eles também a nossa homenagem, a eles e aos seus familiares. A OAB nasceu há 87 anos, todos os senhores e as senhoras sabem disto, justamente sob a égide da defesa da Constituição e do combate à corrupção. Na sequência da Revolução de 30, que tinha entre as suas principais bandeiras banir a República dos Carcomidos. Como se vê, o problema é antigo e o seu combate também o é. Temos autoridade moral e jurídica, provada e comprovada, ao longo destas quase 9 décadas, para exercer a vigilância que exercemos em prol da boa aplicação das leis e da rápida administração da justiça, como manda o nosso estatuto, a Lei 8.906. Justiça que tarda, já advertia Rui Barbosa, não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Mas justiça sumária, ao arrepio de seus ritos, também não é justiça, senão verdadeiro justiçamento, que repelimos com a maior veemência possível. Por isso, nos colocamos novamente na defesa do habeas corpus, como feito por Faoro na ditadura militar, e contra a aprovação de produção de provas por meios ilícitos e pela manutenção do sigilo das conversas do advogado e da fonte dos jornalistas. Tudo isso, meus queridos amigos, senhoras e senhores, estava implícito naquele pacote inicial das ditas 10 medidas de combate à corrupção, que mobilizou a opinião pública por meio de intensa campanha midiática, que fazia crer que os que a elas se opunham, ainda que pontualmente, estavam defendendo corruptos e corrupção. Vejam bem, alguns, os juristas de Facebook, nos quiseram imputar tal acusação, que contrasta, sim, com tudo o que temos feito. Desde que tomamos posse no Conselho Federal da OAB, a lista é enorme, não podemos resumi-la, relembrando apenas algumas iniciativas, mas quero tentar. Além de ingressarmos na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra então o presidente Dilma Rousseff e Michel Temer, e no caso deste, de reclamarmos no Supremo a falta de providências por parte da presidência da Câmara, fomos ao Supremo Tribunal Federal buscar o afastamento do então todo-poderoso da República, Eduardo Cunha, quando ainda presidia e desfrutava de amplo prestígio entre seus pares. Não foi simples, não foi fácil, não tem sido tranquilo, mas desta forma continuamos sim e temos cobrado de forma intransigente que o senador Aécio Neves responda por seus atos, como fizemos no caso do ex-senador da República, Delcídio do Amaral. O erro, senhoras e senhores, não está em o Supremo ter submetido o caso ao Senado. O erro está em o Senado, em nome do corporativismo, acobertar os erros do senador. Em nenhum momento compactuamos com a corrupção,
mas não concordamos que, a pretexto de combatê-la, transgrida-se a lei. Os fins, definitivamente, não justificam os meios. E há momentos na história, e este, sem dúvida nenhuma, é um deles, em que a sociedade é desafiada a escolher o país que quer e que legará às gerações futuras. A crise cumpre o seu papel de expor mazelas que as classes dirigentes ocultaram por décadas da sociedade. Isto tem também que ser denunciado. Depois da redemocratização, estamos diante do saneamento moral do país, em que o papel da justiça, e isso envolve todos nós, operadores do direito, é fundamental, é seminal na formação deste novo país que estamos desafiados a construir. E aqui faço uma profissão de fé pessoal. Não estou vinculado a nenhuma facção política e sirvo apenas a minha consciência enquanto presidente do Conselho Federal da OAB. Meu partido é o OAB e minha ideologia a Constituição Federal. É com esse espírito que tenho a honra de presidir esta conferência, cujos painéis de debates, mesas redondas, palestras abrangem os mais diversos temas da agenda ética, política, social, econômica e comportamental deste século. Que país temos e que país queremos? Esta, em síntese, é a essência do que trataremos nos próximos 4 dias, sob o tema Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania. Estou certo de que não decepcionaremos a sociedade, de que buscamos ser tribuna e voz. Queremos sim que ela se sinta cada vez mais representada pela nossa instituição e pela advocacia brasileira. Declaro, pois, senhoras e senhores, advogados e advogadas brasileiras, aberta a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Muito obrigado.